Paizinho, Paizinho amado, eu estabeleço agora o teu reino nessa conexão, nessa chamada de vídeo. Senhor, tu és bem-vindo aqui entre nós, tu és bem-vindo, Senhor, nessa meditação. Queremos ouvir, queremos aprender mais de ti. Fala, Senhor, conosco aquilo que o Senhor já ministrou no coração da tua filha, Bruna, Senhor. Consagramos agora a vida dela, a mente dela, os olhos, ouvidos, tudo a ti, Senhor. Toca nos lábios dela com a sua tenaz, porque nós queremos ouvir, queremos aprender aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela, Senhor. Destranca nossos ouvidos para que a gente consiga entender e compreender a tua voz com nitidez, Pai. Estamos aqui à sua disposição, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, vamos lá fazer a leitura do capítulo 26 de Jeremias, profecia sobre a queda do templo. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a seguinte palavra da parte do Senhor. Assim diz Yahvé, coloca-te no pátio do templo do Senhor e diz a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar na casa de Yahvé. Todas as palavras que te ordeno que lhe fales, não omitas, pois uma só palavra. Pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, para que eu desista da desgraça que estou a ponto de enviar-lhes por causa de toda a malignidade que eles vêm praticando. Diz-lhe, portanto, assim diz o Senhor, se não me obedecerdes para andardes na minha Torá, lei, que estabeleci diante de vós, e para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, os quais vos tenho enviado, embora não lhes tenhais dado ouvidos. Então farei deste templo que fiz do santuário de Siló e desta cidade, um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Continuando no versículo 7, pela minha versão, fala que é a revolta contra o profeta de Deus. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias anunciar essas palavras no templo de Yahvé. Quando Jeremias terminou de pregar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que comunicasse ao povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o agarraram e o ameaçaram, esbravejando, agora certamente morrerás. Porque profetizaste em nome de Yahvé, dizendo que esta casa será como Siló, e a esta cidade ficará deserta e desabitada. E todo o povo se ajuntou em torno de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até a casa de Yahvé e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas reivindicaram diante dos líderes e de todo o povo ali reunido. Este homem deve ser condenado sumariamente à morte, porque profetizou contra a cidade, como escutastes com vossos próprios ouvidos. Então Jeremias se defendeu perante todos os chefes e a todo o povo aglomerado. Eis que Yahvé mandou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade, por meio de toda a palavra que ouvistes da minha boca. Agora, pois, endireitai os vossos caminhos tortos e as vossas ações malignas, e dai atenção à voz do Senhor, vosso Deus. E Yahvé se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Entretanto, eu estou nas vossas mãos, fazei a mim o que vos parecer bom e justo. Estai, porém, plenamente certos de que se me matardes, porei sobre vós mesmos a culpa pelo sangue inocente que ides derramar. Pois, na verdade, o Senhor me enviou a vós para anunciar-vos todas essas palavras. No versículo 16, tem o título de A Conspiração Fracassa. Então os líderes e todo o povo solicitaram aos sacerdotes e aos profetas: ora, este homem não deve ser sentenciado à morte, porquanto ele nos falou de fato em nome de Yahvé, nosso Deus. Também alguns dos anciãos, os líderes da terra, se levantaram e testemunharam diante de toda a assembleia do povo. Miqueias, da cidade de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá.
E assim pregou a todo o povo de Judá. Eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso: Sião será arada por completo, como se fosse apenas um campo ruim para o plantio. Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo se transformará num monte coberto de mato bravo. Porventura Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não amou reverentemente a Yahvé e não buscou a sua misericórdia? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Ora, estamos passando por situação semelhante e a ponto de provocar uma terrível calamidade sobre nós. Outro profeta que pregou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas advertências anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todo o seu exército e todos os seus oficiais souberam dessa notícia, o rei procurou rapidamente exterminá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Eunatã, filho de Aquibor, e com eles homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois, sem piedade, atiraram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, defendeu Jeremias, de forma que ele não foi entregue nas mãos dos homens do povo para ser morto. Amém, Senhor, pela tua palavra. Então, eu fiz as anotações aqui do devocional, eu vou lendo e conforme Deus for tocando no meu coração, eu vou complementando, tá? Aqui no versículo do 1 ao 3, no versículo 2, vemos a ordem do Senhor e direcionamento ao profeta Jeremias, onde ele deve se posicionar, para quem ele deveria falar, e a importância dele falar tudo exatamente como Deus mandasse, sem omitir uma só palavra. Onde fala, coloca-te no pátio do templo do Senhor e diz a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar na casa de Yahvé todas as palavras que te ordeno que lhe fales. E Deus ainda fala, não omitas, pois uma só palavra. Podendo assim, Deus mandar sem omitir uma só palavra, podendo assim ainda dar uma chance de escape de arrependimento, para que a ira dele não sobrecaísse sobre a nação, onde ele fala, pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, para que eu desista da desgraça que estou a ponto de enviar-lhes, por causa de toda a malignidade que eles vêm praticando. Então aqui eu refleti, né? Para quem tem o chamado profético e temor a Deus, entende o peso do que esse versículo fala sobre entregar exatamente tudo que Deus mandou. Nem sempre Deus vai mandar profecias de bênçãos. Muitas das vezes são alertas, são exortações, são profecias sobre livramento, sobre uma chamada de atenção para a pessoa aprumar o rumo que ela está levando da vida dela. E entregar algo que não é agradável aos ouvidos, ele gera receio, ele gera medo, ele gera tremor. Porque quem recebe a palavra de Deus sobre alguma profecia assim que não é muito agradável aos ouvidos, fica com medo primeiro, se realmente é de Deus aquilo ali, meu Deus, como que eu vou falar isso para aquela pessoa? Segundo, como que ela vai interpretar o que eu vou falar para ela? Porque vai doer. Quando a gente recebe uma profecia que é de exortação, que é de uma chamada de atenção, a gente sente aquela dorzinha, mas assim, quem está no Espírito Santo, o Espírito Santo, ele confirma no coração da pessoa que está recebendo. Mas como Jeremias, ele era um profeta que ele executava exatamente o que Deus lhe pedia, ele não tinha medo de entregar. Lá nos primeiros capítulos de Jeremias, ele fica com medo, ele tenta anunciar o chamado, ele tenta dizer, não, eu não estou pronto, eu sou jovem, meu Deus, maldito dia que eu fui gerado, maldito dia que a minha mãe me colocou na terra, mas depois ele falou, não adianta eu correr do meu chamado,
Não tem para onde eu ir, não adianta. Eu vou ter que entregar, porque é como um fogo que queima no coração. O Espírito Santo, ele arde no coração e ele queima até a pessoa entregar. E a gente fala para Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, tu és comigo. Eu vou te obedecer, eu vou entregar e seja feita a tua vontade. Aqui eu peguei uma passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Deixa eu só abrir aqui no capítulo. Deuteronômio 4, versículo 2. Onde a palavra de Deus, ela fala o seguinte, sobre quando Deus fala para Jeremias, todas as palavras que eu te ordeno que fales, não omitas uma só palavra. Aí em Deuteronômio fala, nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Yahvé, vosso Deus, exatamente como vou-los prescrevo. Aqui Deus, ele fala que não pode omitir, não pode tirar, não pode aumentar. É exatamente como Deus falou que é para entregar. Continuando aqui dos versículos 4 ao 6, ali voltando para Jeremias, novamente Deus alerta o povo de que se não obedecer às leis que ele havia estabelecido, ouvir os profetas que ele estava enviando, porque antes mesmo de Jeremias, Deus já havia mandado outros profetas para falar profecias de exortação, profecias sobre a ira que iria sobrevir sobre o reino de Judá, se caso eles não se arrependessem dos pecados e não retificassem o comportamento deles, pedissem perdão e parassem de pecar, né? Então, aqui ele fala, ele iria, daí continuando a minha meditação, né? Ele iria recair sobre a nação o mesmo que havia feito com o santuário de Siló. Ali no versículo 6 do livro de Jeremias, fala assim, ó, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Então, Deus já aponta, já de acontecimentos do passado, o que poderia acontecer quando houvesse o pecado e não houvesse o arrependimento, não houvesse a obediência. O povo, ele já tinha, digamos assim, um exemplo do que poderia acontecer, só que o povo havia se esquecido. Então, aqui eu voltei ali na Bíblia para entender o que tinha acontecido com o templo de Siló, né? Então, relembrando o que aconteceu com o templo de Siló, onde era guardada a Arca da Aliança, nos tempos do sacerdote Eli, os seus filhos Hofni e Finéias corromperam o serviço do santuário, abusando do poder e desrespeitando as ofertas do Senhor. Então, os próprios sacerdotes já estavam corrompidos. Se os sacerdotes que dão direcionamento ao povo já estava corrompido, imagina como o povo estava, né? Porque se o povo pega como o líder um exemplo do que deve seguir, então o povo também estava corrompido. E daí eu busquei uma palavra aqui em 1 Samuel 2,12, onde fala o seguinte, 1 Samuel 2,12. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. E assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Aqui eu li só até o versículo 13, mas ali, continuando nesses versículos, fala todos os demais pecados que os filhos de Eli cometiam contra Deus, o corrompimento, a corrupção que estava sendo feita contra os sacrifícios que eram levados ao Senhor. Isso era abominável aos olhos de Deus, abominável. Deus, ele avisou que iria punir a casa de Eli através do pequeno profeta Samuel e de um outro desconhecido profeta. Então, só para relembrar, antes do profeta Samuel ser entregue no templo por Ana, na Bíblia fala que um profeta desconhecido já havia vindo e alertado a Eli sobre o que iria acontecer por causa dos pecados que os filhos dele estavam cometendo contra
contra os sacrifícios do Senhor, né? Toda a corrupção que estava acontecendo. E uma coisa que eu achei muito interessante, lendo ali 1 Samuel, ali os primeiros capítulos, onde Ana recebeu a bênção do Senhor, e quando ela levou o filho Samuel para o profeta, Samuel, quando ele era pequenininho ainda, que ele já ficava lá dentro do templo, na sala da Arca da Aliança, fala até que a lamparina da luz de Deus ainda estava acesa, onde Deus chama Samuel, Samuel, e daí ele achava que era o profeta Eli chamando ele, né? E daí ele foi, que foi mestre, né? Acho que ele falou algo assim. E o profeta Eli, aconteceu acho que 2 vezes isso, e o profeta Eli percebeu que era Deus querendo falar com Samuel, e orientou ele: eis-me aqui, Senhor, fala ao teu servo, algo assim, né? E daí Deus, quando o profeta Samuel já era pequenininho, Deus já entregou para ele uma palavra de que ele iria recair a ira dele sobre a casa de Eli. Olha a responsabilidade. Eu imagino que ele era uma criança. Se fala que ele era pequeno, ele era uma criança, e Deus já mandou para ele uma profecia falando sobre uma desgraça que iria acontecer sobre a casa de Eli, caso ele não se arrependesse dos pecados e não corrigisse os filhos dele, porque ele estava vendo os pecados do filho, e, digamos assim, nos termos que a gente usa hoje em dia, ele estava passando a mão na cabeça dos filhos, estava tampando os olhos, fazendo vista grossa, digamos assim. E daí, aí aqui continuando, né? Deus avisou através do pequeno profeta Samuel a Eli, e logo em seguida, o que aconteceu? Começou a recair a ira do Senhor. Os filisteus, eles invadiram ali o templo, eles levaram a Arca da Aliança, eles levaram a presença do Senhor, né? E em Salmos 78, versículos 60 a 62, fala o seguinte, Salmos 78, versículos 60 a 62. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde fazia morada entre os homens. Eu vou voltar no 59 só para entender o contexto. Deus ouviu e se indignou, e com veemência repudiou Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde fazia morada entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro, e seu esplendor nas mãos do opressor. Ou seja, a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, era um símbolo, mas a presença do Senhor já havia sido retirada quando o pecado estava acontecendo ali no templo dele, entre os sacerdotes, entre os filhos, entre os líderes, entre o povo. Quando a gente se mantém em pecado, quando a gente não se arrepende, quando a gente não confessa e não retifica, a presença do Senhor, ela é retirada. Deus, ele vai nos chamando a atenção sobre o que precisamos ajustar. E quando a presença do Senhor é retirada, e Deus vai nos alertando, em breve vem as consequências, né? Então, aqui continuando, Deus retirou a sua presença do templo devido aos pecados dos sacerdotes, da corrupção espiritual e moral do seu povo. O templo de Siló perdeu o seu status religioso e foi abandonado. Porque o povo, os que ainda não eram, né, fiéis a Deus, viram que ali não existia mais a presença de Deus. Foi levada a Arca do Senhor, o símbolo, e daí deixaram de lado de buscar naquele templo a presença do Senhor. Continuando do versículo, voltando ali para Jeremias, do versículo 7 ao 15. Versículo 7 ao 15, onde fala que é a revolta contra o profeta de Deus, né? O povo se revoltou contra o profeta Jeremias e o atacaram, ameaçando ele de morte. O povo que queria calar Jeremias, porque quantas profecias, a gente estudando o livro de Jeremias, a gente já está no capítulo 26, quase que são 26 profecias que Jeremias tem entregue. Quase todos os capítulos têm profecias de Jeremias que Deus pediu para ele entregar, pedindo para alertar o povo, clamando por arrependimento, chamando a atenção. O povo não aguentava mais ele falando sobre as desgraças que iriam acontecer. Claro, o povo quer ouvir o quê? O povo quer ouvir bênção, o povo quer ouvir prosperidade, o povo quer ouvir abundância, mas o povo ele não quer ser alertado dos pecados, ele não quer ser alertado do que está fazendo errado, que está desagradando a Deus. É muito fácil, né? Só o que é agradável ao ouvido.
Então, a tendência do povo pecador é o quê? Calar os profetas que vêm com exortação, que vêm com cajadada, que vêm com puxada de orelha. Então, eles queriam a morte do profeta Jeremias. Quantas vezes as pessoas, líderes, até mesmo pastores, torcem o nariz para um profeta quando ele está puxando a orelha, quando ele está ministrando uma exortação, proferindo palavras contra esse profeta, palavras de dúvida, palavras de questionamento, palavras de morte. Não, aquele profeta ali, não deixa ele pregar, não deixa ele dar palavra, pelo amor de Deus, que ele é ruim, que ele só fala coisa ruim, só sai coisa desagradável da boca dele. E eu busquei aqui na palavra em 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21. 5, 20 a 21, onde fala o seguinte, sobre como a gente deve tratar quando um profeta vem com profecia, tanto para o bom, tanto para o ruim. Tanto quando é para bênção, quanto para exortação. Porque, assim, é muito fácil um profeta chegar para ti e falar assim, eis que te digo que Deus te mandou, você vai receber bênçãos, nessa próxima semana tu vai receber um carro novo, uma casa nova. Claro, é coisa boa nos nossos ouvidos, né? Mas será que é verdade? Será que é de Deus? Só que Deus também, ele nos alerta o seguinte, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências. Retende o que é bom. A palavra de Deus, ela nos ensina a não tratar com desprezo profecias. Quando recebemos uma profecia, devemos colocar à prova com Deus e reter o que é bom. Então, a gente não tem que dizer nem sim, sim, nem não, não. Falar, amém, Senhor Jesus. Eu recebo, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Então, aqui, continuando. No versículo, acho que eu não anotei aqui. Continuando aqui, sobre esse versículo do 7 ao 15, né? Jeremias, ele se defendeu, obedecendo a Deus, e que Jeremias se defendeu falando que estava obedecendo a Deus e que Deus mandou que profetizasse contra o templo. Ele estava apenas falando o que Deus havia mandado. Não era ele que queria falar palavras contra o templo, falando palavras de desgraça, falando palavras de ira. Não, era o que Deus estava mandando ele falar. Ele estava apenas sendo servo obediente. A coragem e a obediência de Jeremias, ela se sobrepõe ao medo das consequências. Jeremias, ele já estava, eu penso assim, ele estava num nível de obediência, de servidão, de humildade, de reverência a Deus, que ele falava assim, ó, Deus, eis-me aqui. Eu não me importo mais com as consequências das palavras que tu me mandar falar. Porque eu sei que o que pode acontecer comigo é o Senhor me levar para a glória. Eu imagino que ele pensava assim. Então, ele não tinha mais medo. A obediência dele, a coragem, ela se sobrepõe ao medo das consequências. Isso é servir integralmente ao Deus vivo. Ele era um filho obediente. Deus, ele se agrada de filhos obedientes, que são sensíveis à voz de Deus. Quantas vezes que nós nos calamos e guardamos a verdade para nós por medo do julgamento, do que irão pensar? Quantas vezes Deus fala aos nossos corações através do Espírito Santo e por receio ou dúvida guardamos para nós? Deus, ele quer nos usar para sermos boca dele, boca de Deus, boca da palavra dele. Não retenha a palavra de Deus por medo, seja obediente. Deus é conosco. Deus é conosco. A nossa fidelidade a Deus deve estar acima do desejo de aceitação humana. Eu gostaria de trazer aqui um testemunho do que é ouvir a palavra de Deus, né? E obedecer, mesmo quando a gente fica com dúvida, com receio, mas assim, ó, se pôr obediente. Há mais ou menos acho que uns 2 anos atrás, Deus me deu uma direção de eu guardar algo, porque Deus usaria aquilo ali no momento para abençoar uma pessoa. E eu guardei esse objeto. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração, a semana passada me deixou inquieta que
eu precisava ir até essa pessoa, falar com essa pessoa, entregar uma palavra para ela. E Deus me lembrou desse objeto que estava guardado há 2 anos atrás, que ele tinha me pedido para deixar guardado. E eu fui até essa pessoa, entreguei esse objeto, e o que Deus me deu o direcionamento de falar para ela, eu falei. Naquele momento ali, eu só estava sendo boca de Deus. É algo assim que a gente só obedece e fala. E aquilo ali destravou na vida dela. Destravou, a palavra de Deus destravou um novo tempo para ela. Então, ser obediente, ser sensível à palavra de Deus é isso. É permitir que Deus te use para destravar fases na vida da pessoa, para chamar a atenção, para ela ter uma direção. Às vezes tu não sabe, aquela pessoa ela pode estar no íntimo, no secreto dela, buscando a Deus e pedindo um direcionamento da parte de Deus. Deus, me dá uma palavra, me dá uma direção, eu estou perdida, eu não sei o que fazer, eu estou me sentindo, eu não sei para onde eu vou. E Deus, ele vai levantar pessoas que são sensíveis à voz de Deus para entregar a palavra, tá? Então, continuando aqui, do versículo 16 ao 24, fala onde a conspiração contra Jeremias, ela fracassa, né? Alguns líderes e anciãos, eles se levantaram para defender Jeremias, pois ele estava profetizando em nome de Deus. Eles trazem à memória alguns fatos do passado que também aconteceram em relação a profetas, como o profeta Miqueias, que profetizou anunciando o juízo. Aqui onde fala no versículo 18. Vou só ler aqui, ó. Miqueias, da cidade de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e assim pregou a todo o povo de Judá. Eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso, Sião será arada por completo, como se fosse apenas um campo ruim para o plantio. Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo se transformará num monte coberto de mato bravo. Então, aqui, os anciãos, eles relembram o povo sobre a conduta do rei Ezequias, quando ele escutou essa profecia do profeta Miqueias. Ele, ao invés de ele ser contra a palavra de Deus, mesmo que fosse uma palavra de exortação, mesmo que fosse uma palavra de que a ira iria recair sobre a nação, o que o rei Miqueias fez? O rei Ezequias fez? Ele ouviu a profecia e ele clamou por misericórdia. A Bíblia fala aqui, ó, em 2 Crônicas 32, do versículo 26 ao 27. Diante disso, Ezequias se humilhou, reconhecendo sua atitude arrogante, assim como todo o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor se aplacou e não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Teve Ezequias muitas riquezas e glória em abundância. Mandou construir vários depósitos onde guardou seus tesouros, ouro, prata, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de grande valor. Ali, continuando nesse versículo, aqui está falando sobre todas as bênçãos que Deus derramou sobre a vida do rei Ezequias, por ele ser um servo obediente, um servo que mesmo numa palavra de exortação, mesmo numa palavra de correção, ele se humilhou perante a Deus, ele reconheceu o erro dele, ele retificou o que estava acontecendo de errado, ele pediu perdão, ele clamou por misericórdia a Deus. Então, continuando, Deus ele vai levantar pessoas para defender quando você, como profeta, falar alguma palavra de exortação, falar alguma coisa, ele vai levantar pessoas para te defender, para clamar por você, para interceder pela tua vida, para não deixar você ser atacado pelo inimigo, para não deixar ter palavras de morte sobre a tua vida. Tem pessoas intercedendo por você. Deus, ele nunca vai abandonar um filho obediente, um servo fiel, um servo que se põe conforme a vontade dele e que cumpre o que ele fala. Aí aqui, só para a gente finalizar, no versículo 24, onde fala quem que Deus levantou para defender Jeremias, né?
No versículo 24 fala o seguinte: mas Aicã, filho de Safã, defendeu Jeremias, de forma que ele não foi entregue nas mãos dos homens do povo para ser morto. Deus levantou Aicã, ele era filho de Safã, que era um escriba importante durante o reinado do rei Josias de Judá. Então, ele era uma pessoa que ele tinha uma certa importância para o reino de Judá. Então, as pessoas ouviam, opa, peraí, Aicã está defendendo Jeremias? Não, peraí, ele está intercedendo por Jeremias, a gente não pode colocar a mão nele. Jeremias não é qualquer pessoa, ele é um filho de Deus. Deus usou Aicã. Aqui é Deus usando Aicã para interceder, para guardar pela vida do profeta Jeremias. E aqui a gente vê o livramento, né, que Deus dá para os filhos obedientes à palavra e sensíveis à palavra dele. Que sejamos filhos obedientes, que tenhamos coragem, que não tenhamos receio de falar o que Deus coloca no nosso coração. A palavra de Deus, quando ela vem no nosso coração, ela é clara, ela é objetiva. Deus, ele nos orienta a quem falar, como falar, quando falar. Se você tem dúvida, se você tem receio, tem medo, peça um direcionamento para Deus, peça uma confirmação para Deus. Deus, é isso mesmo? Senhor, me capacita, me dê coragem, que eu seja um filho obediente, que eu seja um servo. Eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Eu sei que o Senhor é comigo, que o Senhor me guarda, me protege e me livra do mal, me livra do acusador. Então, é isso a palavra que eu tenho para trazer para vocês. Agradeço a Deus por essa palavra que falou, primeiramente no meu coração, fortemente no meu coração, uma palavra maravilhosa, e que tenha feito sentido no coração de vocês. Sejam filhos e filhas obedientes, sensíveis à palavra de Deus. Não tenham medo, não tenham receio. Deus nos capacita, Deus nos encoraja. Amém? Amém. Glória a Deus, que palavra abençoada que o Senhor trouxe aos nossos corações hoje. Glória a Deus por sua vida. Alguém quiser comentar alguma coisa, acrescentar, senão nós encerramos. Amém. Deus abençoe, então. Tenham todos uma boa tarde. Que o Senhor acompanhe. Até amanhã. Tchau.